Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Bem-vindos mais uma vez ao canal Palavra e Estudos Bíblicos. E neste momento em que o Senhor Deus nos concede mais uma rica e maravilhosa oportunidade de nós lermos e meditarmos, aprendermos mais um pouco da sua santa e bendita palavra. E antes de nós lermos o texto em que nós vamos falar um pouco hoje, eu lembro aos amados para não se esquecerem de se inscrever no canal, de deixar o seu like, ou seja, a sua curtida, e ativar o sininho de notificações. Participe do canal, compartilhe e nos ajude no crescimento deste canal com a bondade do Senhor Deus. O texto que nós vamos ler hoje está contido no capítulo 4 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Possivelmente, esta foi o último livro escrito pelo apóstolo Paulo antes do seu martírio, antes da sua decapitação em Roma. E nós vamos falar um pouco das últimas instruções que o apóstolo Paulo passa ao seu jovem amigo, jovem pastor Timóteo, e também vamos falar da iminência, da aproximação que ele sentia da sua partida para a eternidade, para estar para sempre com o Senhor Jesus. Então, capítulo 4 da segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, a partir do versículo 6, e vamos ler alguns versículos. Vamos ler até o versículo 22. É uma leitura um pouco extensa, mas é uma leitura rica, maravilhosa, em que nos leva a compreender como Paulo se sentia ante a sua iminente partida para a eternidade. Então, o versículo 6 diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi embora para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito está na Dalmácia. Só Lucas está comigo. E toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. E quando vieres, traze a capa que eu deixei em Troade, em casa do irmão Carpo, e também os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque ele resistiu muito às nossas palavras. E ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, mas que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Trago saudações, transmito saudações para você de Priscila e a Áquila, seu esposo, e também a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, e deixei Trófimo
doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eúbulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os demais irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Até aqui. Então, amados, o apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreve ao jovem Timóteo Paulo, como nós já dissemos, possivelmente a última carta que ele escreve de sua autoria, antes da iminência da sua partida deste mundo, para ir ao encontro do Senhor Jesus, para estar no seio de Abraão. O apóstolo Paulo ele transmite as últimas instruções para Timóteo. E essas instruções ele transmite da prisão. Ele estava preso em Roma pela segunda vez. Nós sabemos que a primeira prisão de Paulo se deu quando ele, sendo acusado pelos judeus, ele apela para César, e na trajetória para Roma, o navio sofre um terrível naufrágio, e o Senhor Deus, o Senhor Jesus, na sua infinita bondade, não permite que nenhum dos marinheiros, nenhum dos tripulantes perca sua vida, e eles vão parar em uma ilha, a ilha de Malta, e lá eles são acolhidos por Públio, o príncipe da ilha, e lá também ele é picado por uma víbora venenosa, e Deus não permite que a peçonha, o veneno da víbora, lhe faça nenhum mal. E também nesta ilha, ele ora pelo pai deste príncipe, de Públio, e ele é curado. E depois eles continuam a sua trajetória até Roma. Ele chega em Roma, ele é preso pela primeira vez. Na sua primeira prisão, ele foi relativamente bem tratado. Depois, ele cumpre prisão domiciliar e ele usufrui de um breve período de liberdade. E, posteriormente, ele é preso novamente. E essa prisão se dá quando Nero, o imperador Nero, que tinha ódio dos cristãos, não somente Nero, mas a maioria dos imperadores, eles não gostavam dos cristãos, eles não gostavam dos seguidores de Cristo, porque a doutrina de Cristo, o ensinamento de Cristo, desviava a adoração que eles reivindicavam para si, porque os imperadores, eles gostavam de ser adorados, eles se consideravam como semideuses ou uma espécie de deuses, e eles reivindicavam a adoração de seus súditos para si. E os cristãos, aqueles que tinham um encontro com o Senhor Jesus, não somente romanos, como gregos, os próprios judeus, aqueles que se convertiam, eles eram libertos do paganismo, eles eram libertos da adoração pagã, e passavam a adorar somente o Senhor Jesus Cristo, somente a Deus. E essa adoração, esse desvio de adoração do homem para Deus, que na verdade não era um desvio, na verdade era uma adoração que era dirigida agora a quem lhe era devido, porque somente o Senhor Deus ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Mas os imperadores, eles ficavam enciumados, eles ficavam com inveja, eles ficavam com raiva e perseguiam os cristãos. E durante a gestão do imperador Nero, durante o governo do imperador Nero, ele põe fogo em Roma, numa história bem conhecida, uma história extrabíblica, mas que é bem conhecida, uma história, um fato verídico. E ele põe fogo no Coliseu, o teatro, a arena de Roma, ele põe fogo. E
e depois que ele põe fogo, depois desse terrível, desse tremendo incêndio que ele provoca, ele culpa os cristãos. Os cristãos levam a culpa, ele joga a culpa, toda a responsabilidade em cima dos cristãos. E muitos crentes são presos, muitos são executados, muitos são julgados aos leões, e muitos são crucificados. E Paulo, ele é preso pela segunda vez, agora acusado de ser o mentor, de ser o idealizador, de ser o líder, o chefe desse grupo de cristãos incendiários, no qual o imperador Nero, ele inventa essa versão, ele é cheio de demônios, ele cria essa versão de que foram os cristãos guiados por Paulo, que colocou fogo na arena, no Coliseu, a arena de Roma. E Paulo é preso pela segunda vez, agora de uma forma mais cruel, de uma forma mais dura. E ele é preso, é acusado, ele leva uma culpa que ele não tinha, ele é caluniado, ele é acusado de um crime que ele não cometeu. E o crime que Paulo tinha na sua vida, se é que nós podemos chamar de crime, mas para eles, para os pagãos era crime, é porque ele era servo do Senhor Jesus, ele era apóstolo do Senhor Jesus, ele pregava, ele anunciava Jesus, e a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho, libertava mesmo as pessoas, libertava e liberta mesmo, porque a mensagem do Evangelho, a verdadeira mensagem do Evangelho, o Evangelho genuíno, ele é constituído mesmo das boas novas de salvação, efetuado e perpetuado pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então trazia e traz, e continuará trazendo, enquanto o Evangelho for pregado, continuará trazendo salvação, continuará trazendo libertação e transformação na vida daqueles que ouvem, no coração daqueles que abrem o seu coração, que deixam com que o Espírito Santo, dá lugar para o Espírito Santo, convencê-los da necessidade do abandono do pecado, do arrependimento pelos pecados cometidos. O Espírito Santo convence as pessoas da necessidade de ser salvo, e não somente da necessidade, mas do privilégio, da alegria que é ser um salvo em Jesus Cristo. E então os imperadores, os governantes, aqueles que propagavam o paganismo, eles se sentiam lesados, porque eles não mais tinham a adoração dessas pessoas que se tornavam cristãos, que se tornavam seguidores de Cristo, através do Evangelho anunciado por Paulo, pelos demais apóstolos e pelos demais crentes da igreja primitiva. E é nessa circunstância que Paulo, ele está preso. E no versículo 6, após Paulo instruir Timóteo, no versículo 5, falando para Timóteo, olha, mas tu seja sóbrio, seja equilibrado em tudo, sofre as aflições, ou seja, tenha paciência com as aflições, faz a obra de um evangelista, ou seja, continua evangelizando, continua anunciando o evangelho, e cumpre o teu ministério, ou seja, cumpre o teu ministério. Aí ele prossegue dizendo no versículo 6, quanto a mim, porque ele diz assim, porque eu já estou sendo oferecido. É como se ele dissesse para Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, ou seja, eu vou ser sacrificado, eu vou ser morto, eu vou ser martirizado. A minha caminhada, a minha jornada está perto de terminar, porque ele já tinha passado por uma audiência, e nessa audiência ele foi condenado. E a sentença que ele recebeu, a condenação que ele recebeu, foi a sentença da pena capital. Ele recebeu a sentença da pena capital por decapitação. E Paulo ele volta para a sua cela já sabendo do seu destino, já sabendo que a não ser que o Senhor Jesus trouxesse um livramento para ele seria morto. Mas ele sentia, aquele velho crente já, aquele missionário veterano, aquele apóstolo veterano, já cansado de tantas jornadas missionárias, ele agora sentia
ele sentia que estava perto, que dessa vez ele iria estar com o Senhor Jesus na eternidade. Ele procura então concluir a preparação de Timóteo. É como se ele dissesse para Timóteo: olha, eu estou próximo, a minha partida, o tempo da minha partida está próximo, não vou mais estar aqui com você e com os demais companheiros. E possivelmente Paulo tinha Timóteo como uma espécie de seu sucessor. Paulo tinha muitos companheiros, mas Timóteo e Tito foram aqueles que mais se destacaram dentre os demais. E Timóteo, ele era filho espiritual, filho na fé do apóstolo Paulo. Ele era discípulo ministerial do apóstolo Paulo. E possivelmente ele seria uma espécie de sucessor no ministério apostólico de Paulo. Não que ele traria sobre si um título apostólico, mas no trabalho ministerial caberia a Timóteo e os demais companheiros a continuar a jornada do apóstolo Paulo, porque ele estaria partindo para a eternidade. Tanto que no versículo 7, ele diz com toda a convicção, amados, as palavras do apóstolo Paulo aqui, nesse momento, que não são palavras depressivas, são palavras de confiança, palavras de convicção daquele que verdadeiramente serve ao Senhor Jesus, daquele que verdadeiramente converteu-se ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E a sua convicção continua. Na sua convicção ele continua: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então o apóstolo Paulo, ele está aqui, na verdade, nessas palavras, além de passar para Timóteo as derradeiras instruções, Paulo agora, ele está se despedindo. Em outras palavras, ele está se despedindo da sua jornada laborial, do seu labor terreno. E então, nessa despedida, Paulo tem uma urgência. Ele tem uma urgência. No versículo 9 ele diz assim: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, e ele amou o presente século, e foi embora para Tessalônica. Ou seja, Demas, aquele que é mencionado na carta que Paulo escreve a Filemon, como um precioso companheiro, um valoroso cooperador. Agora Paulo traz um relatório não agradável, muito pelo contrário, desagradável a respeito de Demas. Demas foi embora para Tessalônica, mas não foi num trabalho missionário. Ele não foi fazer a obra do Senhor. Não sabemos se posteriormente, após a partida do apóstolo Paulo, se este moço retornou para Cristo, retornou para a fé. Mas neste momento, Demas, ele estava afastado mesmo da fé, estava desviado da fé, que diz o apóstolo Paulo, que ele desamparou ele amando o presente século, ou seja, ele abandonou o apóstolo Paulo quando o apóstolo Paulo mais necessitava. E um outro cooperador, Crescente, estava na Galácia, Tito estava na Dalmácia, e Timóteo possivelmente estava na região da Macedônia. Tíquico, Paulo tinha enviado ele a Éfeso, e naquele momento só Lucas estava junto com o apóstolo Paulo. Só que quando o Paulo ele sente que ele tem essa sensação de abandono, de solidão, ele não está acusando Crescente, não está acusando Tito, não está acusando Tíquico de que eles tinham abandonado ele. Ele se queixou de Demas, e possivelmente também Paulo estava se queixando de outros companheiros
de que aquela altura ele precisava de um ombro amigo, ele precisava de uma visita na prisão, ele precisava de um apoio, porque afinal de contas ele não estava, apesar de ele ser um doutor letrado no judaísmo, apesar de ele ser um apóstolo na igreja de Senhor Jesus, mas na prisão em Roma ele não usufruía de uma cela especial, por ter uma formação superior. Se fosse no âmbito brasileiro, talvez ele teria o privilégio de uma cela especial, mas ele estava numa cela comum. E essas celas eram frias, eram desagradáveis, eram úmidas. Durante o período chuvoso, período invernoso, essas celas que eram subterrâneas, elas filtravam a água do solo, então essas águas gotejavam na cela sobre os prisioneiros. E esses prisioneiros, então, eles frequentemente, eles contraíam doenças respiratórias, doenças pulmonares, tais como tuberculose, pneumonia, asma e outras enfermidades respiratórias mais. E Paulo estava nessa situação, e nessa triste circunstância que ele estava enfrentando, então os demais companheiros o abandonam. Possivelmente, quando Paulo foi levado na sua primeira audiência para receber a sua sentença, que seria a sentença de condenação, de um martírio sofrido por decapitação, possivelmente, quem sabe, além de Lucas, que possivelmente Lucas estava ali, certamente, mas quem sabe Paulo olha para um lado, olha para o outro, procurando ver um rosto amigo, que as demais pessoas que faziam parte do pretório, ali daquele tribunal, eram pessoas hostis ao Evangelho, eram pessoas hostis à doutrina de Cristo, hostis à igreja, aos cristãos. Possivelmente ele procurou um rosto amigo e não encontrou. Certamente, esses que o abandonaram, eles ficaram com medo de comparecer à audiência e também ser presos ou talvez condenados. E Paulo sentiu, então, este abandono. E no versículo 16, ele diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, mas que isso não lhe seja imputado. Ou seja, Paulo, ao mesmo tempo em que ele sente o abandono, em que ele sente a solidão, mas ao mesmo tempo ele não traz dentro de si um coração amargurado, um coração vingativo, pedindo ao Senhor que trouxesse então um castigo na vida daqueles que o desampararam, na vida dos crentes que se acovardaram, que não estavam com ele na sua audiência, que não deram apoio para ele, um rosto amigo, um sorriso, uma mão levantada, como se dissesse para ele: Paulo, nós estamos aqui, aconteça o que acontecer, nós estamos aqui. Então, certamente, são desses irmãos, desses companheiros, que Paulo estava se queixando, mas ele fala assim: olha, mas que isso não lhe seja imputado, ou seja, isso não seja motivo de acusação da parte do Senhor Jesus sobre eles, que isso não seja colocado em suas contas. Aí no versículo 17, o apóstolo Paulo, ele diz: mas tem uma coisa, o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, e através desse fortalecimento, foi cumprido, através de mim, a pregação, e todos os gentios que Deus permitiu ouvir a minha palavra, o ouviram, e eu fiquei livre da boca do leão. Ou seja, aqueles inimigos que procuravam destruir o ministério de Paulo, que procuravam destruir a jornada de Paulo, que procuravam depreciar o apostolado de Paulo, que Paulo, ele enfrentou muito desprezo, muitos não acreditavam no seu apostolado. Então aqueles inimigos que depreciavam ele, Paulo diz que ele ficou livre deles, ou seja, ficou livre da boca do leão. E a convicção de Paulo prossegue quando ele diz assim: e o Senhor me livrará
de toda a má obra. Ou seja, este velho cristão, este velho moço, esse servo de Deus, que depois do Senhor Jesus, não somente ele, como muitos outros, também o irmão Pedro, Mateus, os demais companheiros e muitos outros crentes da igreja primitiva, eles se tornaram exemplos, referências na igreja do Senhor Jesus. E este moço, que se tornou um exemplo na igreja do Senhor Jesus, ele tinha certeza também que o Senhor o livraria de toda má obra, ou seja, não seria no final da sua vida que Paulo entraria pelo caminho da queixa, pelo caminho das lamentações, ele deixaria que raízes de amargura adentrasse ao seu coração, invadisse o seu coração, e todo e qualquer sentimento desagradável invadisse o seu coração. Ele disse assim: o Senhor me levará de toda má obra, e eu tenho certeza que Ele vai me guardar para o seu reino celestial. A este seja glória para todos sempre. Amém. Então veja aqui, amados, o apóstolo Paulo, ele estava aprisionado mais uma vez, e dessa vez num sentido muito mais cruel, num ambiente muito mais cruel, sendo acusado de um crime que não cometeu, e abandonado por alguns companheiros, foi perseguido por Alexandre, o ferreiro ou latoeiro, que resistia muito às mensagens do apóstolo Paulo, porque esses ferreiros, eles, além de trabalharem com ferramentas, com armas, forjarem armas e ferramentas, eles forjavam imagem de artífice, de escultura, e essas imagens, a escultura dessas imagens, a forjagem dessas imagens, trazia muito lucro para eles. Quando as pessoas, os pagãos, se convertiam ao Senhor Jesus, eles deixavam de encomendar a fabricação dessas imagens. E isso aos olhos de Alexandre e os demais ferreiros que eram idólatras, não todos, tinham exceções, mas era prejuízo para eles. E por isso eles resistiam à mensagem de Paulo. E não somente isso, geralmente esses ferreiros que faziam imagem de escultura, eles também eram idólatras. Eles também tinham as suas doutrinas pagãs, as suas doutrinas distorcidas. Mas o apóstolo Paulo, que passou por todas essas circunstâncias, ele vai encerrar a sua carreira com uma convicção toda maravilhosa. Ele sabia que, apesar de tudo, apesar da sensação de abandono, da sensação de solidão por parte humana, de mais companhia humana, porque só Lucas estava com ele nesse período, mas ele sentia a presença maravilhosa, infalível, ele sentia que o Senhor Jesus, e sentia com muita sede, o Espírito Santo trazia ao coração de Paulo a vívida convicção de que o Senhor Jesus estava com ele. E o apóstolo Paulo ele vai finalizar então essa carta transmitindo saudações de alguns companheiros, Priscila e seu esposo Áquila, os irmãos da casa de Onesíforo, Erasto, que ficou em Corinto, Trófimo, doente em Mileto. Esses amados aqui, eles também não abandonaram Paulo. Na verdade, eles estavam também nas regiões, em algumas regiões, em trabalhos missionários. Priscila e Áquila, a casa de Onesíforo, Erasto, que estava trabalhando na obra do Senhor em Corinto, e Trófimo, ele estava impossibilitado de caminhar em uma viagem missionária, porque ele estava doente em Mileto, diz aqui o texto. E aí no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, com a mesma urgência que ele fala no versículo 9. No versículo 9 ele diz: procura vir ter comigo depressa. E no versículo 21 ele volta a dizer: procura vir antes do inverno. Por que antes do inverno? Primeiramente,
que Paulo sentia que ele não mais ficaria por muito tempo vivo, ele não ficaria por muito mais tempo em sua jornada terrena, em seu labor terreno, porque ele estava condenado à morte. Ele sabia, o versículo 6 diz, olha, eu já estou sendo oferecido, ou seja, a decapitação de Paulo, a morte de Paulo, talvez, possivelmente já estava até com a data marcada. Não sabemos se era dias, se era semanas ou se era meses, mas já estava marcado. E se era mês, não era muito mês, porque Paulo tinha urgência para que Timóteo viesse rápido. E ele procura, então ele fala com Timóteo, procura vir antes do inverno. Primeiramente, por causa da iminência da sua morte, e segundo, porque durante o inverno, a maior parte dos navios em algumas regiões, eles tinham que aportar, eles tinham que encostar em um porto e ficar inativo durante uma boa parte, ou a maior parte do inverno, porque algumas regiões congelavam e se tornava impossível a navegação, e em outras partes em que não acontecia um congelamento, mas acontecia as violentas e terríveis tempestades invernais. E foi numa dessas tempestades que Paulo sofreu o naufrágio durante a sua ida para Roma, em que ele sofreria sua primeira prisão, seu primeiro aprisionamento em Roma. Ele sabia que se Timóteo não se apressasse, Timóteo não conseguiria chegar a tempo. E nessa urgência, ele pede a Timóteo para trazer a capa que ele deixou em Troade, na casa do irmão Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Nós acreditamos, sim, que essa capa era necessária para Paulo. Não sabemos se durante a sua terrível prisão, a sua prisão na cadeia chamada cadeia Mamertina, era uma cadeia famosa pelos maltratos que os prisioneiros sofriam. Não sabemos se ele tinha algum agasalho, ou se ele somente só tinha uma roupa fina, uma roupa prisioneira. Não sabemos se o vestuário que ele estava trajando na cadeia, se era suficiente para aquecer o apóstolo Paulo naquela cela fria. O certo é que ele precisava da capa, principalmente com a aproximação do inverno. O inverno estava se aproximando. E nós queremos falar um pouquinho, queridos, antes de nós concluirmos, nós queremos falar um pouquinho do inverno. O inverno, nós sabemos que é a estação mais fria do ano. A estação mais fria do ano. No Brasil, o inverno não é tão rígido. Não é tão rígido, não é tão gelado. Mas nós sabemos que uma boa parte da Europa, da Ásia, até mesmo alguns países africanos, o inverno é muito rígido. Não é como aqui em algumas partes do Brasil. No Brasil, o inverno ele se torna mais rígido, mais frio mesmo na região sul. Mas na região norte, sudeste, até faz frio, mas é bem menos rígido. Mas, diferentemente disto, nessas regiões, o inverno era realmente muito frio, muito gelado. E também nós sabemos que o tempo odierno de um ano, ele é composto de quatro estações. Primavera, verão, outono e inverno. E a primavera, ela é considerada uma estação bem agradável, uma estação que o ambiente não é muito frio e nem também muito quente. É a estação das flores, é a estação que aquelas árvores frutíferas dão o seu fruto, para que quando o verão se aproxime, a estação do verão já começa com as árvores bem cheias de frutos. E
Então a primavera é uma estação muito agradável. Depois vem o verão. O verão é a estação chamada estação do desfrute, é a chamada estação em que as pessoas usufruem do seu trabalho. Ou seja, as flores, os frutos que vêm durante a primavera, o ambiente agradável da primavera, ele é usufruído no verão. Por isso o verão é chamado de a estação do desfrute, a estação em que as pessoas usufruem do fruto do seu trabalho. Depois do verão, vem o outono. O outono é uma estação que é chamada de a estação da decadência. Por quê? É a estação em que as folhas amarelam, os frutos começam a minguar, começam a murchar, começam a escassear, e as flores caem, as árvores não estão tão mais viçosas, e as relvas ficam secas, e as paisagens, de uma paisagem verde e agradável durante a primavera e o verão, agora se torna uma paisagem ressequida. E essa estação, a estação do outono, é uma estação preparatória para a chegada do inverno, que é uma estação que em muitos países é uma estação sofrida, é uma estação desagradável, principalmente nos países gelados, uma estação em que não há frutos, e então é uma estação que, se as pessoas não se prepararem, é uma estação que traz muito sofrimento e muita escassez às vidas das pessoas que enfrentam essas regiões invernais rígidas. Aí nós podemos fazer um paralelo, vamos fazer um paralelo entre as estações do ano, no modo cotidiano, no modo físico, no âmbito da natureza, e vamos fazer também um paralelo com as estações no âmbito espiritual. No âmbito espiritual, a primavera, ela representa aquele período em que a pessoa teve um encontro com o Senhor Jesus. A pessoa vem do paganismo, a pessoa vem do ocultismo, vem de uma vida de pecado, de prostituição, de vícios, e tem um encontro com o Senhor Jesus. Ela ouve a mensagem maravilhosa, gloriosa, as boas novas do Evangelho, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer, na carta que ele escreve aos Romanos, no capítulo 1, o versículo 16, que o Evangelho do Senhor Jesus é o poder de Deus para a salvação e transformação de todo aquele que nele crê. E a estação da primavera, ela no sentido espiritual, representa esse período em que a pessoa se torna um novo convertido, e ele começa então a florescer a sua vida espiritual que estava apagada pelo pecado, pelo modo de vida que ele levava. Agora essa vida ela é vivificada, e surgem então as primeiras flores espirituais, surgem os primeiros frutos espirituais, e essa estação também é chamada a estação do primeiro amor, em que tudo é novidade na vida espiritual. A pessoa agora passa a viver um ambiente super maravilhoso, um ambiente agradável, passa agora a usufruir do perdão do pecado mediante o seu arrependimento, e passa a usufruir do perdão do pecado, passa a usufruir da comunhão com o Senhor Jesus, passa a usufruir da presença do Espírito Santo na sua vida e da comunhão com os demais irmãos. Com os demais irmãos da igreja, ou do lugar onde passa a congregar, que seja numa célula, que seja numa catedral, que seja num salão, mas ele passa a usufruir de um novo ambiente, e é maravilhoso. E nessa estação ele começa então a produzir alguns frutos espirituais que vão para o inverno, para o verão espiritual. O verão espiritual é aquela estação em que o crente agora não é mais novo convertido, mas agora ele está mais amadurecido, e agora está colhendo os frutos da estação da primavera, os frutos do crescimento espiritual,
da maturidade espiritual, de um seminário, de um curso teológico, até mesmo de uma função eclesiástica, de um pastorado, e de um diaconato, um trabalho, uma liderança, um trabalho ao qual o Senhor Deus chamou, um ministro de louvor, faz parte do grupo de louvor, é uma maravilha. A estação do verão, no sentido espiritual, na vida do crente. Mas acontece, queridos, que a nossa vida não fica parada, as estações não ficam paradas. E depois da estação do inverno, do verão, vem então a estação do outono. A estação do outono, assim como no sentido natural, a estação do outono representa a escassez de frutos, a escassez, a paisagem natural não se torna tão agradável, tão esverdejante, tão natural. Também na vida espiritual, o outono pode chegar na vida dos cristãos. É aquela estação em que muitos cristãos se tornam indiferentes à fé, muitos cristãos se tornam mornos, muitos cristãos não querem mais falar do Senhor Jesus, muitos cristãos sentem até vergonha de serem reconhecidos como crentes em lugares públicos, como cristãos em lugares públicos. Aquele ambiente em que o cristão não quer mais falar com o Senhor Deus, não quer mais orar, e é uma estação bem desagradável. E foi durante essa estação do outono espiritual que o profeta Abacuque escreve o seu livro. Nós encontramos no início do livro do profeta Abacuque que nós percebemos que ele estava enfrentando um outono espiritual. Ele e os seus compatriotas estavam enfrentando um outono espiritual, mas com a diferença de que os seus contemporâneos, os seus compatriotas estavam amortecidos, mas Abacuque, ele estava lutando para vencer o outono espiritual, porque a forma que nós enfrentamos o outono espiritual é que vai determinar como que nós vamos chegar, como que nós vamos ter forças para quando vier o inverno espiritual. E então, o profeta Abacuque, ele inicia sua carta dizendo: Senhor, eu clamo, mas o Senhor não me ouve. Eu grito socorro, eu não sinto a resposta. Abacuque, ele estava sentindo-se abandonado. Ele tinha a impressão, era só a impressão, por causa da sua humanidade, ele tinha a impressão de que Deus não queria responder, de que Deus estava demorando para responder. Mas é assim mesmo, nós, em nossa impaciência humana, nós temos pressa, principalmente nas coisas espirituais, principalmente quando é uma bênção para nós. E vamos concordar que não é fácil passar por lutas, por aflições. Nós não gostamos, porque nós não nascemos para isso, mas dada a herança que nós herdamos dos nossos pais adâmicos, esses momentos vêm. Mas não é para desanimar, é para buscar ao Senhor, porque Abacuque, contudo que ele achava que Deus estava demorando para responder, contudo que o amortecimento espiritual dos seus compatriotas trazia muita tristeza à sua vida, ao seu coração, mas ele buscou ao Senhor Deus. E é nesse âmbito, nesse ambiente, é que clama ao Senhor mais uma vez: aviva, Senhor, aviva, ó Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, a fase é conhecida, porque é no meio dos anos que acontece o outono espiritual. É no meio dos anos que costuma acontecer na vida de muitos cristãos a indiferença espiritual, o desvio espiritual, e em muitos casos, infelizmente, até mesmo a apostasia espiritual, como aconteceu aqui com o irmão Demas. Então, é durante o outono espiritual, mas há um recurso. Temos que fazer como o profeta Abacuque, mesmo que estejamos enfrentando um outono espiritual, mesmo que nós não estamos no verão espiritual, na primavera espiritual, mas sentimos que estamos enfrentando uma espécie de outono espiritual, nós podemos pedir ao Senhor: aviva, Senhor, a tua obra na minha vida, aviva a tua obra no meu coração, para que quando essa estação passar, a minha vida não seja agravada pela chegada da estação do inverno. E o apóstolo Paulo aqui, ele estava passando por um inverno espiritual.
estava passando por um inverno espiritual, não de apostasia, não de desvio espiritual, não de esfriamento espiritual, mas ele estava passando por um inverno, pela situação de ser acusado de crimes que não havia cometido. Ele foi sentenciado à morte por pecados, por crimes, por transgressões que ele não cometeu. Ele estava sentindo o peso do abandono por parte de muitos companheiros. E ele estava sentindo que iria partir para a eternidade, por um crime que ele não cometeu. Ele não estava triste, isso não estava pesaroso, porque ele iria encontrar com o Senhor Jesus, não, pelo contrário. Nesse sentido, ele estava alegre. Ele diz com toda a convicção: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Eu tenho certeza que a coroa da justiça está reservada para mim, e não somente para mim, mas para todos aqueles que amarem a vinda do Senhor Jesus. Então, se por um lado ele estava convicto, mas por outro lado, ele estava passando por um período invernal espiritual. E esse período invernal espiritual poderia ser agravado com a chegada do inverno natural. Porque, como nós já dissemos, ele necessitava da capa, dos livros. A capa era muito necessária, sim, certamente. Os livros eram muito queridos para Paulo, sim, certamente. Mas muito mais do que a capa, muito mais do que os livros, certamente Paulo ansiava por dar um último abraço, ou os últimos abraços, últimas conversas, últimos diálogos para Timóteo, instruções ele já tinha enviado para essa carta, através dessa carta para Timóteo, mas ele queria ver seu velho amigo, ele queria ver seu velho companheiro, que era jovem na idade, mas era maduro na espiritualidade. Ele queria ver, então, Timóteo. Possivelmente, ele queria um abraço de Timóteo, um abraço que ele não teve de Demas, que ele não teve dos demais companheiros, mas quem sabe Timóteo conseguiria vir antes do inverno, para eles conversarem pela última vez, para que quando fosse efetivado a condenação por decapitação sobre ele já tinha visto o seu companheiro, ele já tinha visto o seu possível sucessor, ele já tinha visto aquele amigo, seu filho na fé. Por isso ele diz: procure vir antes do inverno. E ato contínuo, ele termina a carta transmitindo as saudações de mais alguns irmãos. Eúbulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te saúdam, que certamente, assim como o apóstolo Paulo era muito querido, assim também Timóteo era uma pessoa muito querida. Os companheiros, eles eram muito queridos, porque eles eram muito afeiçoados aos companheiros, aos irmãos em Cristo. E o apóstolo Paulo, ele fecha então essa última carta, ele despede de Timóteo dizendo: o Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito e a graça seja convosco. Amém. Antes de nós encerrarmos esta palavra, em qual estação espiritual nós estamos atravessando? Se é novo convertido, está atravessando a estação da primavera. Se é verão, está colhendo os frutos espirituais do verão. Se é o outono na vida de alguns, está atravessando algumas inferências espirituais. Mas façamos como o profeta Abacuque: aviva, ó Senhor, a tua obra novamente na minha vida, na minha caminhada, no meu ministério, na minha jornada. Aviva, Senhor, a tua obra. Ou se é o inverno, podemos ter certeza, queridos, que o nosso inverno não precisa ser inverno de perdição, não precisa ser inverno de tormento, mas pode ser inverno de aflições, sim, mas o inverno que junto com as aflições está conosco a presença gloriosa, a presença maravilhosa do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, que não falha na sua promessa, não falha nas suas promessas. E ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou para o Pai, mas vocês também não vão ficar órfãos, porque eu vou, mas o outro Consolador, o Pai vos enviará, eu vos enviarei o outro Consolador, que estará sempre convosco. E é este Consolador que vai nos levar a encontrar o Senhor Jesus Cristo nos ares. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe. Vamos falar como o apóstolo Paulo, com toda a convicção, tomar as palavras do apóstolo Paulo. Se nós sentirmos que está próximo o término da nossa jornada, vamos dizer como o apóstolo Paulo disse:
combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que Deus continue vos abençoando em o nome de Jesus e até o próximo vídeo, com a graça de Deus. Amém.